Atos capítulo 13. Amém? Versículo 16, que diz assim: Paulo levantou-se perante e pedindo silêncio com a mão e disse: Homens de Israel, e os que temei a Deus, ouvi. O Deus do povo de Israel escolheu nossos pais e fez o povo prosperar, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, com braço forte, os tirou dela e suportou os seus costumes no deserto por um período de quase 40 anos. Diga, quase 40 anos. E, destruindo 7 nações, a terra de Canaã, deu-lhes por herança a terra deles. Depois disso, por quase 450 anos, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Diga, quase 450 anos. Depois pediram um rei, e Deus lhe deu a Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, por 40 anos. Diga, por 40 anos. Quando esse foi rejeitado, levantou-lhes como rei Davi, no qual deu testemunho dizendo: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Até aí. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela Tua palavra. A Tua palavra é santa, fiel e justa, por isso, ministra aos nossos corações nesta manhã. Meu Deus, desde já, eu me submeto, Pai, à Tua santa e poderosa palavra e presença. Que caia por terra a minha carne e o meu eu. Eu fale tudo aquilo que Tu queiras. Usa a minha vida, Pai, para ministrar a Tua palavra ao coração dos Teus filhos e filhas. E ministra a minha vida através da mesma. Fala conosco, porque em tudo Te daremos toda a honra e toda a glória, no nome santo de Jesus Cristo. E a Tua igreja que Te ama e Te adora diz amém. E amém, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Senta aí glorificando. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Esqueci de me apresentar. Meus amados, eu sou o pastor Gilberto Júnior, sou pastor da Igreja Batista Poder de Cristo para as Nações, situado em São Caetano. Apresentar aqui a minha comitiva, que veio comigo, a diaconisa Tereza, minha líder da Escola Bíblica Dominical. Por favor, fique em pé, Tereza. Amém. O irmão Paulo, líder dos homens. O irmão Edinaldo, líder de evangelismo e missões. Irmão Ostia, diaconisa Railda, líderes de casais, e minha esposa linda ali. Amém? Meus amados, o tema da ministração de hoje é o chamado e a escolha. O chamado e a escolha. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos. Mas essa escolha vem de Deus? Vem. Agora cabe a mim e a você aceitar a escolha de Deus para nós. Porque quando eu escolho o sonho de Deus, o meu chamado está concretizado. Porque é Deus que vai trabalhar na minha vida. É Deus que vai moldar a minha vida. E o apóstolo Paulo estava falando do povo que saiu do Egito. Nessa brincadeira foram 40 anos que eles passaram no deserto. Saindo dos 40 anos, Deus deu, depois da terra, a morte de Josué, a morte de Eleazar, Deus dá o quê? Juízes. O primeiro juiz de Israel se chamava Otiniel. E o último juiz de Israel se chamava Samuel. Então, por quase 450 anos, então já vamos para quase 490. E aí a Bíblia diz que o povo pede um rei. Quem é que escolhe Saul para ser rei? Quem é? O povo ou Deus? Deus. O povo pede um rei. Quem dá ao povo é Deus. Então o povo escolhe um rei. Esse rei, ele reina durante 40 anos. Mas esse rei, ele é rejeitado. Esse rei, ele é rejeitado por quê, querido? Porque Deus, ele ama a obediência. A glória de Deus, ele não divide para ninguém. Ele não dividiu a glória dele com Maria, vai dividir comigo e você?
Então, Saul queria a glória para ele, e dentre outros pecados. E um dos pecados foi a desobediência, porque é melhor obedecer do que... Então não adianta você sacrificar, dar dízimo e oferta, que é obrigação nossa mesmo, mas não obedecer, estar na igreja por estar, viver um evangelho por viver. Saul, ele tinha um óleo da unção na cabeça, ele tinha um cargo, mas a presença de Deus já não habitava com ele há muito tempo. E o que acontece com muitos crentes é isso: ele tem um título, ele tem pessoas que o seguem, mas Deus já não é mais com ele. Ele vai sendo rejeitado, mas a Bíblia diz que, havendo ele rejeitado, Deus o rejeitado, Deus levanta a Davi. Deus levanta Davi dizendo, do qual deu testemunho dizendo: achei Davi. Quando ele diz achei, por que ele achou? Porque ele procurou. Então Deus, ele foi procurar no palácio e ele não achou. Ele procura dentro do tabernáculo, ele não acha. Ele procura no meio do povo, ele não acha. Ele procura na casa de Jessé e ele não acha. Ele vai até o deserto, aonde ninguém vê, aonde ninguém olha, aonde quem está lá está fazendo, é filho, mas está fazendo um trabalho de servo. É aquele que Deus achou para levantar. E eu quero dizer para você nesta manhã: talvez você seja renegado na tua família, renegado pelos teus vizinhos, pelos teus parentes, mas Deus te achou. Deus te achou. Ele procurou e Ele te achou. Você está aqui porque Jesus te encontrou. Jesus te achou. Achei a Davi. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu chorei, porque ele achou. Mulheres que arrumam a casa, o homem não é muito de arrumar, mas quando ela perde algo, é a parábola da dracma perdida, ela arruma a casa, não é? E quando ela acha, a Bíblia diz que ela chama as vizinhas e vai se alegrar pela dracma perdida que foi encontrada. Imagine quando você aceitou Jesus, qual foi a festa no céu. Jesus dizendo para você, para lá, para os anjos, a Trindade conversando, dizendo: eu achei a Davi. Aquele que é achado, ele tem referência do próprio Deus. E a Bíblia diz: achei a Davi, filho de Jessé. Todo aquele que é achado de Deus e tem um chamado, ele tem referência. Aonde ele acha Davi? Deus, no deserto. Mas por que ele fala filho de Jessé? Porque Davi tem que ter uma referência. E tem muito crente que não quer ter referência. Tem muito crente que não quer estar debaixo de autoridade, pastor. Tem muito crente que não quer estar debaixo de uma autoridade espiritual. Sai pregando por aí, o pastor não sabe onde está, não sabe de onde veio, não sabe de onde vai, sai pregando. Aí quando dá besteira, quando a coisa pega, aí vai ligar para o pastor: eu estou em tal lugar. Eu me lembro que um dia tinha uma banda lá em São Caetano, que o pessoal visitou a igreja uma vez. Aí pegou, deu o nome da igreja. Olha, eu sou da igreja lá, Batista, o Poder de Cristo para as Nações. Quem é seu pastor? Ah, não sei não, um neguinho lá. Eu falei, nem meu nome sabia, meu nome virou neguinho. E é neguinho mesmo, porque eu não sou branco. Sabe por quê, querido? Porque não tem referência. Tem muita gente pregando aí, saindo sem cobertura, saindo debaixo de desobediência. Chamado, ele vai debaixo de uma obediência. Não existe chamado na vida de rebelde. Aí ele usa a Bíblia para dizer: ah, mas a Bíblia diz que é melhor servir a Deus do que o homem. É conversa de rebelde. Um dia eu disse a uma pessoa: é melhor servir a Deus do que o homem. Eu falei: se seu patrão falar que você vai trabalhar domingo e tiver culto na igreja, você vai para onde? Ele: lógico que eu vou trabalhar, né? Eu falei: porque César é mais importante do que Deus.
Porque você fica falando que é melhor servir a Deus para o seu pastor, que não vai lhe botar para fora, mas você não fala isso para o seu patrão. E isso é raiz de rebeldia. Achei a Davi, filho de Jessé, ele tinha referência, ele tinha casa, ele tinha uma cobertura, estava no deserto, mas tinha referência. Quando perguntarem de onde você é, você vai dizer: eu sou da Igreja da Paz, do pastor Marcos e da pastora Sandra. E aí vão ligar para ele e vão dizer: olha, convidei, o senhor assina embaixo, porque ninguém lá na igreja, querido, vai sem me consultar e depois vai dizer assim, ó, alguém vai me ligar. Eu falei: não, estou sabendo de nada. Porque, querido, a gente deve obediência. A Bíblia diz lá, no capítulo 13 de Hebreus, versículo 17, honrai os vossos pastores, como aqueles que zelam pelas vossas vidas, e hão de dar conta. E às vezes a gente não quer estar debaixo de autoridade. Achei a Davi, filho de Jessé. Você tem igreja, tem gente que não tem igreja. Viramos um tempo de desigrejados. E aí começa, não, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja tem um monte de fofoca. Você está no mundo, todo mundo faz fofoca, xinga você e você não sai do mundo. Mas na igreja, a igreja é cheia de fofoca. Então eu vou ficar desigrejado. A Bíblia diz: não deixeis de congregar, como é costume de alguns ou de muitos. Você tem um lugar para você cultuar. Qual é a tua referência? Ah, mas eu assisto o culto em casa. Você assiste o culto que você quer ouvir, a palavra que ele deseja, não a palavra que é revelada que você não está esperando. Não a palavra de conserto que você não está esperando. Mas eu vou porque aquele pregador é famoso? Não. Eu vou porque eu tenho uma referência. Eu sou da Igreja da Paz. Os meus pastores é o pastor Marcos e a pastora Sandra. Eu tenho um lugar aonde eu congrego. Ele diz: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu. Para ter chamado, querido, e para ter escolha, é necessário estar dentro dos moldes de Deus. E tem muita gente que não quer estar dentro do molde. Está filmando aí, né? Vou dizer um negócio aqui. Hoje, a gente está vivendo um tempo onde o evangelho virou uma coisa banal. Aonde as pessoas entram na igreja, mas elas não se convertem. A Bíblia diz, em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. O versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Correto? Não é isso? Mas ele diz: não vos conformeis. A palavra conformar aqui não tem empregado no português, no nosso português brasileiro, que é para eu não concordar com o mundo. Ele está dizendo, que aí muita gente fala metanoia, e é verdade, mudança de mente, mas ele também fala de metamorfos, mudança de forma. E não entre na forma deste mundo, é o que Paulo está querendo dizer. Não se amolde a este mundo, porque hoje o crente quer parecer com a Paniquete, com a BBB, com a da Fazenda, mas não quer parecer com Jesus. Ah, eu quero parecer com Léo Santana, eu quero parecer com não sei o quê. Aí um dia me perguntaram: você não quer parecer com Léo Santana? Não, eu falei: rapaz, quer não. Eu já sou bonito assim mesmo. Mas as pessoas não querem aparecer com Jesus, não querem parecer com Jesus. Elas querem se moldar ao mundo, e a Bíblia diz: um homem segundo o meu coração. Como é que a gente está vivendo a nossa vida? É segundo o coração de Deus ou segundo o meu? Vou dizer algo para vocês. A gente nunca vai ser o que Deus planejou que a gente seja, enquanto a gente insistir em ser o que a gente é. Vou repetir.
Você nunca vai ser aquilo que Deus planejou que você seja, enquanto você continuar insistindo naquilo que você é. Homem segundo o meu coração é homem que cumpre os meus desejos e propósitos. O problema, querido, não está em você estar na igreja, é se você está cumprindo o propósito de Deus. Você é santo, rogo-vos, pois, irmãos, mas só que carnaval já é demais. Carnaval já não aguenta, eu vou ter que dar uma puladinha atrás do chiclete. Você é crente? E agora, depois de carnaval, 2 dias depois, eu estava assistindo, eu sou funcionário público, estava lendo um jornal, estão querendo fazer um circuito de carnaval para os evangélicos. Já vou fazer um protesto, um pedido ao prefeito daqui. Senhor prefeito Bruno Reis, em nome de Jesus, não faça isso não, que o Senhor vai destruir nosso povo. Porque isso aí não é ideia dele. Isso aí é ideia de infiltrados dentro da igreja, se dizendo crente que está com saudade do mundo. Que está com saudade do mundo, ele quer pular carnaval, ele quer se divertir no carnaval, mas só que a minha alegria é o Senhor, e a Bíblia diz, lá, em Neemias, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A minha alegria está em Deus. A minha alma se alegra no Senhor, e o meu espírito em Deus, o meu Salvador. Ele é suficiente para mim, querido. Eu não preciso estar pulando um carnaval, tomando cachaça, fumando maconha para ser feliz. Eu tenho a razão da minha felicidade. E a razão da minha felicidade está em João 4. A água que eu te der, nunca mais terá sede, porque ela vai brotar em você rios que jorram para a vida eterna. Homem segundo o meu coração, homem que não deixa de pecar, porque é homem. Davi pecou, mas é segundo o coração, mas cumpre aquilo que Deus fala. Quem pecou mais, Saul ou Davi? Quem fez coisa mais horrenda, Davi ou Saul? Davi. Por que Saul foi rejeitado de Davi, não? Porque ele conhecia o caminho do arrependimento. Ele conhecia o caminho do altar. O problema de um adorador não é que o adorador não peque, mas o adorador conhece o caminho do altar. Ele conhece o caminho da restauração. Ele conhece o caminho aonde Deus está trazendo o milagre. Ele diz, segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade. Eita! Quem faz a obra de Deus aqui, levanta a mão. Quem faz a obra, levanta a mão. Quem gosta de fazer a obra, levanta a mão. Eu quero te dizer que Deus não está nem aí que você faça a obra dele. Ele não está ligando. Sabia disso? Então estou sabendo agora. Deus não está nem aí que você faça a obra dele. O que Deus está preocupado é se você está fazendo a vontade dele. Sabe por quê? Porque nem todo mundo que faz a obra faz a vontade, mas todo mundo que faz a vontade, automaticamente faz a obra. Sabe por quê? É por isso que tem muita gente ungido que Deus não mandou. Tem muita gente, querido, que faz coisa que Deus não mandou, está fazendo a obra, mas Deus não está. Está igual a Sansão. Quando Dalila corta o cabelo dele, ele diz, olha, eu vou irromper contra os filisteus como outrora. Mas a Bíblia diz, mal sabia Sansão que o Espírito de Deus já não estava com ele. Mas está fazendo. Isso é outra pregação. É unção do ofício. Senão aqui eu vou passando do horário. Que vai fazer toda a minha. Então Deus escolheu, não escolheu? Quem acha que é escolhido de Deus aqui, levanta a mão. Quem acha aqui que Deus te escolheu, levanta a mão. Amém? Que Deus te achou, levanta a mão. Davi é ungido. 1 Samuel 16, Samuel volta para Ramá, e Davi vai logo para o trono, não é? Davi volta para o deserto. Agora eu começo a pregar. Davi volta para o deserto. Sabe por quê, querido?
Deserto é uma coisa que é maravilhosa, deserto é uma escola. Quem é treinado no deserto não perde batalha. Quem é treinado no playground é. Preste atenção aqui, ele volta para o deserto. Porque o deserto é uma escola e o deserto é uma coisa boa. Sabe por quê? É no deserto, o deserto tira a máscara de muita gente, meu pastor. Daquele que diz que adora e não adora, daquele que diz que serve e não serve. Na hora da dificuldade do deserto é que a gente sabe quem é quem. Aí a gente sabe quem é quem. Então o deserto ele desmascara e ensina. Eu gosto de dizer que o tropeço é melhor professor do que o sucesso. Sabe qual é o que acontece com a maioria dos crentes? Estão viciados em vitória. E não estão preparados para os percalços da vida. Mas a Bíblia diz que no mundo tereis. Então você não está aqui enganado não, né? Então, ainda bem que todo mundo sabe disso. No mundo tereis aflições. Para não vir para os pastores reclamando alguma coisa. Ele vai para o deserto. Para lá Deus treinar. Deus não ia levantar Davi a rei sem antes treinar. Deus não vai colocar um ministério na tua mão sem antes te treinar. E treinamento, querido, ele vem com ferro e fogo. As espadas mais afiadas do mundo foi que tomaram mais porradas. Porque tira do fogo. Para melhorar tem que tomar porrada. Quem já fez bolo aqui, levanta a mão. O pão. Dá umas porradinhas, ele cresce, né? Só cresce assim. Tem porrada, não tem crescimento. Davi vai para o deserto, não é isso? Para ser treinado, aguenta esse deserto aí. Depois, Davi está no deserto, mas Davi é rei. Davi volta para o antigo ofício, para ser treinado. Se é uns crentes que eu conheço aí, pastor, é dizer, eita que profeta, falso profeta. Olha, que não é um falso profeta, me ungiu a rei, eu estou aqui, ó. Eu sou rei das cabras aqui, ó. Cadê o povo que ele disse que eu ia reinar? Mas ele se submeteu ao treinamento de Deus. Aprenda uma coisa, espere o tempo de Deus na tua vida. Espere o tempo de Deus na tua vida. Davi, ele esperou o tempo de Deus na vida dele e foi ser treinado. Porque tem muita gente que quer estar aqui em cima pregando, mas não quer sentar para aprender. Só pode estar aqui em cima quem já passou por ali. Só é apto a ensinar quem tem humildade para aprender. Ele vai aprender no deserto. Depois disso, Davi é rei, não é? Davi vai virar iFood dos seus irmãos. Manda levar o quê? Uma comida lá na guerra. Mas Davi é rei. Ele tinha que aprender, querido, a servir. Nós crentes precisamos aprender a servir. Mas eu tenho um cargo tal na igreja. Quanto mais você sobe, mais servo você é. Vem cá, querida, como é seu nome? Alessandra, filha de vocês? Nora? Pronto. Vem cá, rapidinho. Com a permissão dos pastores aqui. Vem cá aqui. O reino de Deus, ele é assim. Eu sou o líder dela, não é? Ela está aqui, não é? Eu vou subindo, vem comigo. Eu vou subindo, vem comigo. Vem comigo, até você chegar ao patamar que eu estou. Porque quando eu começo a servir, Deus vai me colocando lá em cima. Quanto mais degraus eu subo, mais servo eu sou. Você viu que eu fui pegando na mão dela. Vai me desculpando, viu, meu irmão? Sou o marido dela. Pelo amor de Deus. Me perdoe. Eu vou subindo e segurando a mão dela. Porque o líder, ele não segura a mão do seu, ele não larga a mão do seu liderado. Ele vai crescendo junto. E Deus vai trazer, ele aprendeu a servir. Um rei, um ministro do evangelho, um líder de ministério, ele tem que aprender a servir. O maior homem da história foi Jesus Cristo. Antes de ele morrer, a última coisa que ele fez com os discípulos foi o quê? Vamos lavar o pé. Pedro disse, não, porque isso aí é trabalho de servo. Ele disse, eu vim para servir, não para ser servido. E se você não deixou lavar seu pé, você não tem parte comigo. Pedro falou, então lava tudo aqui. Porque eu quero ter parte todinho. E a gente precisa entender a servir. Vai levar lá, mas eu sou rei. Mas eu tenho que aprender a servir.
Eu tenho que aprender a ser humilde. Eu tenho que aprender a tirar essa arrogância que muitas vezes a gente tem. De achar que a gente é alguma coisa. Sabe onde há um monte de títulos? No cemitério. Já tem um mês que eu fui fazer um sepultamento de uma ovelha minha, 89 anos. Faleceu, eu fui fazer. Ali no Bosque da Paz. E eu ouvi doutor fulano de tal, doutor ciclano de tal. Eu falei, rapaz, o duro também está aí. No lugar do doutor também. Sabe por quê? A gente é pó e cinza. O que a gente precisa deixar aqui nesta terra é um legado de Deus para as próximas gerações. E qual é o legado que eu vou deixar para a minha geração? Qual é o legado que eu vou deixar para o meu povo? Qual é o legado que eu vou deixar para os meus filhos e netos e para essas crianças que foram para a classe hoje? Humildade. Amém? Aí ele vai lá, depois que ele sai, que ele vai levar, agora aprenda uma coisa, aprenda a lidar com a oposição. Entendeu? Quando ele chega lá, Golias já está lá, tá ou não tá? Todo mundo com medo, ele leva o lanche, entrega lá e pergunta, o que está acontecendo aqui? Aí não, porque o gigante está aqui já há 40 dias aqui, bagunçando, e a gente está todo mundo com medo, porque não foi treinado no deserto. Segurou o deserto aí que eu falei, não foi? Aí, está todo mundo lá, com medo. Aí o irmão dele, Eliabe, se levanta contra ele. E diz, eu bem sei o sentimento do teu coração, é ver a derrota de Israel. Davi disse, o que foi que eu te fiz? E saiu. Aprenda uma coisa, quem tem promessa, não anda batendo boca com o invejoso. Eliabe viu Davi ser ungido, não foi? Eliabe viu, sabe por quê? Porque ungido, querido, quando Deus chama, ninguém come, ninguém senta, ninguém faz nada antes daquele que Deus escolheu chegar. Então, ele viu, porque a primeira opção era quem? Ele, Eliabe. Era a primeira opção de Samuel. Mas a primeira opção de Deus estava lá, no deserto. E aí, Davi, ele não bate boca com Eliabe. E às vezes você quer bater, querido, boca com quem não quer nada, com quem está com inveja de você, é o teu vizinho, é o teu parente. Pelo amor de Deus, passe. Ai, pastor, estou falando mal de mim. Irmãos, eles vão ter inveja até da tua feiura. Um dia chegaram para mim e disseram, rapaz, Itajacira é tão bonitinha, casou com aquele nego feio. Eu falei, eu tenho alguma coisa especial. E não é dinheiro. E não é dinheiro. Eu não tenho. Mas eu não vou ficar batendo boca com quem não quer nada. Eu vou estar debaixo do chamado. Você viu Gênesis capítulo 26? Você viu Isaac batendo boca com o filisteu? Tapou, entulhou um poço, vou abrir outro. Entulhou outro, vou abrir outro. Sabe por quê? A promessa estava em Isaac. Quero dizer algo aqui, que Deus me fez lembrar de novo. Tem gente aqui pensando em sair para outro lugar, sair até do Brasil ou coisa parecida. O milagre, a bênção não está no lugar, está em você. Você, todo mundo desce para o Egito em Gênesis 26, e ali Isaac, Deus manda ficar em Gerar, uma terra deserta, mas é no deserto que Deus vai trazer o milagre. Querido, quem tem promessa manda escolher. Abraão falou para Ló, escolha, onde você for, eu vou. Ló escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra, não foi? E deixou Abraão morrer no deserto. Mas eu prefiro o deserto com Deus do que o deserto, do que a fartura e a prosperidade com o diabo. A linhagem de Abraão perpetua até hoje. A de Ló, Deus o sabe. Sabe por quê, irmãos? Porque você tem que parar de ficar dando. Sabe, você não deve, você deve testemunho, mas você não deve satisfação a ninguém. Ah, eu não vou comprar um carro porque ninguém vai dizer que eu estou roubando. Ele vai dizer que você é ladrão de qualquer jeito, irmão. Ele vai dizer que você comprou o carro, você vai chegar com a compra, roubou. Você está entendendo? Então não para bater boca com quem não tem nada a ver
com o chamado que Deus tem para a tua vida. Amém? Ele vai atrás de quem? Ele vai procurar saber que Golias estava lá, bagunçando. E ali ele pergunta: se alguém derrubar aquele gigante ali, o que acontece? A casa vai ser isenta de imposto, vai casar com a filha do rei, um bocado de coisa. Então vai eu. E Davi, para os israelitas, Golias era um gigante, não era? Para os filisteus, ele era o campeão dos filisteus. Mas para Davi, ele era um incircunciso. Davi, ele olha para Golias não como um guerreiro, ele olha com aquele que não tem a marca de Deus na vida dele. Ele olha e ele fala: ele é incircunciso, eu não. Eu vou derrubá-lo por causa da aliança que Deus tem comigo, da unção que Deus tem comigo, da unção que está sobre a minha cabeça, porque ele disse para Golias: você vem com tudo isso, eu vou contra ti no nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Então, querido, tem que parar de ficar contando a Deus o tamanho do teu problema, e começa a contar o teu problema, o tamanho do teu Deus. E ele vai, Golias chega, e ele vai falar com Saul. Saul disse: você não pode lutar, porque você é um menino, e Davi é do meu tamanho mais ou menos, você é pequeno, e ele, olha, o homem dá 3 de você, olha o tamanho do homem, é um dinossauro, tem arma de tudo quanto é tipo. Aí agora, vou falar do deserto. Ele disse: olha, rei, vou lhe entregar meu currículo. Estava tomando conta das ovelhas do meu pai. Aí veio um leão e veio um urso para arrebatar. Eu agarrei o leão pela barba. Querido, eu estava assistindo National Geographic. É muita fé. É muita fé. Menino, estava vendo um urso preto e pardo. Eu falei: rapaz, eu estou da mão da pata do bicho. Ele disse: eu matei um leão e eu matei um urso. Agora é a vez desse incircunciso filisteu. Tem muita gente aqui, querido, tem luta que você vai passar, que é Deus permitindo para te treinar. Que é Deus permitindo para te treinar. Tem gente que está passando agora pela fase do leão e do urso, aqui dentro hoje. Está no deserto, lutando com o leão e com o urso. Já tem gente aqui que já passou da fase do leão e do urso, agora já está na frente do filisteu. Mas só que guerra, querida, é guerra. De qualquer jeito, seja leão, seja urso, ou seja o filisteu. Guerra é guerra. Muda os personagens, mas quem te dá a vitória continua o mesmo. Eis que aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará o guarda de Israel. É ele que te guarda. É ele que assombra a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Aleluia. Agora é a vez do incircunciso filisteu. Eu já estou preparado. Tem guerra. Quem aqui já teve guerra aqui que pensou que não ia amanhecer o dia? Eu disse: Senhor, tem misericórdia. 7 meses de casado, 9 meses de casado, fiquei desempregado. Eu disse na Lapa: Senhor, isso foi em 2003, nem sonhava em ser pastor. Era membro de igreja, levantar de banco, levantava e ia para casa. A gente termina isso aqui agora. Me jogo na frente do ônibus, acabou. Estou passando por luta. E eu vou simplificar para o Senhor, eu vou lhe ajudar. Eu vou me jogar da plataforma de cima. Porque se a queda não me matar, o ônibus me mata. E Deus falou: o reino de Deus será como 10 virgens. 5 prudentes, 5 loucas. Eu falei: eu estou passando necessidade, conta para pagar, desempregado. E o Senhor me disse que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. Ele falou: porque um dia você vai pregar para uma grande igreja isso. 8 anos se passaram. Desculpa, 6 anos se passaram. Eu estava pregando numa grande vigília. Essa mesma palavra, e Deus falou: aquilo que eu prometo, eu cumpro.
aquilo que eu prometo, eu cumpro. E aí a Bíblia diz que ele vai duelar com Golias. E ele vai para o Vale de Elá. Vale de Elá não é aquele deserto da novela da Record, não. Não, ali tem um bocado de coisa aí que nada a ver. Já vai assistindo a novela com a Bíblia na mão. Ele vai, o Vale de Elá quer dizer Vale de Carvalhos, ou Vale de Terebintos. Ele vai com 5 pedras, porque Saul queria colocar a vestimenta dele em Davi. Eu quero te dizer uma coisa, não vista a roupa de outra pessoa. Você é único. Só vai existir um pastor Marcos, uma pastora Sandra. Por mais que você tente copiar, querido, a porção que Deus deu a eles é diferente da tua. Não queira vestir a roupa de outra pessoa. Saul vestiu a roupa em Davi. Davi ficou parecendo um palhaço. Todo folgado. Ele falou, não, eu vou com aquilo que Deus me deu. 5 pedrinhas e uma funda. Um badogzinho. Israelita. Eu vou com o que Deus me deu. O que é que Deus já te deu? O que é que Deus já te deu? Se é fé, use. Se é a palavra, use. Se é, querido, um louvor, use. Mas não perca a batalha. Não queira usar a arma de outro. Deus já te deu algo. Então use. Porque Deus, Ele quer te fazer vencedor nesta guerra para cumprir o que Ele te chamou. E Davi, ele vai e ele derruba Saul com a pedra, não é? Mas ele não mata Saul com a pedra. Ele mata Saul com a própria... Ele não mata Golias com a pedra. Ele mata Golias com a própria espada de Golias. Depois que ele cai, Davi pega a espada dele e arranca a cabeça dele. Eu quero te dizer uma coisa. Aquele que está te fazendo mal... Aquele que um dia se levantou, procurou problema, fez isso, se ajuntou, armou fofoca contra você. Aquela forca que era de Naamã, que era de Mardoqueu, vai para Ramã. Eu quero te dizer, é a própria espada do inimigo que vai matá-lo. Não é a tua. Deus vai fazer com que você seja vencedor por aquilo que Ele te chamou. O veneno de cobra é o soro antiofídico, né? É isso? Pronto. É feito com o quê? Com o veneno da cobra, né? Tua vitória, querida. Aquele que te perseguir é aquele que vai preparar o caminho. É aquele que vai preparar o caminho para a tua bênção, querido. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu tive uma experiência no avião em 2007. Minha relação com o avião é igual a água e óleo. Eu não tenho medo não. Eu só vou jejuando, indo e voltando. A pastora gritando, olha para ali para baixo. Eu falei, ela, mas se cair morre todo mundo. Eu falei, nem fala nisso. Amor de Jesus Cristo. E aí eu passei, voltando para Salvador, fez escala no Rio, o Rio estava chovendo. Aí quando subiu teve uma turbulência. Eu não vou nem contar essa história da turbulência. Havia a turbulência. Lá em cima, o avião voa sobre as nuvens. E eu estava lá. E Deus falou comigo, está vendo aquelas nuvens lá embaixo? Falei, que cores são tão carregadas? Estão. Esses são os seus problemas. E o que é que você vê aqui em cima? Eu falei, um sol lindo, Deus. Esse é o sol da tua justiça. Você pode estar vendo tudo nublado, mas eu estou atrás. A minha glória está atrás, trazendo a tua vitória. Aprenda uma coisa, quem está passando por luta aqui, levanta a mão. Eu não tenho um pingo de pena de vocês. Nem um pingo. Ô, que pastor miserável é esse, rapaz? Pastor Marco, não traga esse homem mais não. Sabe por que eu não tenho pego de pena? Porque a pena é o sentimento mais mesquinho e mais baixo que um ser humano pode nutrir pelo outro.
Crente não é digno de pena. Crente é digno de ser honrado. Essa leve e momentânea tribulação vai produzir em vós um peso eterno de glória. Essa presente tribulação não é nada comparada à glória que há de se revelar. Deus vai trazer a vitória na tua vida, irmão. Deus vai trazer, Deus vai levantar, essa igreja aqui vai dobrar de tamanho, Deus vai começar a mover as águas, Deus vai começar a trabalhar, porque Deus vai dizer, eu estive, eu estou e sempre estarei convosco, porque Ele é Deus. Fechei. Aleluia. E a Bíblia diz, vou abrir de novo. Agora só é um texto mesmo. E aí, capítulo 13, versículo 23. E da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus Jesus para Salvador de Israel. Através da descendência desse, quem é desse? Davi. Conforme o quê? A promessa. A tua promessa não tem prazo de validade, não. Joquebede, ele escondeu Moisés durante 3 meses, foi? 3 anos, foi? 3 meses, obrigado. A promessa estava escondida, não estava? Mas ela estava crescendo? Até o ponto quê? Que ela já não poderia mais esconder. A tua promessa só está escondida, mas ela não parou de crescer. Ela não parou de crescer. Ela não parou lá. Deus está trazendo, querido, essa promessa lá. Deus está trazendo, querido. Deus está trazendo, querido. Comece a crer, volte a sonhar, volte a crer, está no deserto, mas volte a crer, vai estar tudo difícil, volte a crer, ainda está amargurado, volte a crer, está ferido na alma, volte a crer, está doendo, mas volte a crer, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares, em nome de Jesus. Meu pastor, meu horário já terminou. Muito obrigado. Igreja da Paz, muito obrigado. Que Deus possa te abençoar.